Você já se sentiu traído por aqueles que mais amava? Já descobriu que o maior inimigo estava escondido dentro da sua própria casa, usando o sorriso mais próximo para te destruir? Eu vivi essa dor, a dor de perder minha família, meu amor e minha dignidade para meu melhor amigo. Meu nome é Samuel, e esta é a história do dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. Do momento em que percebi que a confiança que dei se transformou na maior das traições. Quando as pessoas que eu mais acreditava começaram a me afastar do que mais amava, minhas filhas. E o pior, tudo isso aconteceu bem debaixo do meu próprio teto. Neste vídeo, você vai acompanhar como uma amizade se tornou uma arma contra mim. Como a dor da traição me levou ao fundo do poço. E como uma luz inesperada me deu forças para recomeçar. Prepare-se para uma história de dor, luta e redenção, que vai tocar seu coração e talvez até fazer você repensar em quem realmente pode confiar. Agora, vamos juntos descobrir como tudo isso começou. Eu sempre pensei que a amizade verdadeira fosse a base de tudo. Que um amigo de infância era como um irmão. Uma extensão da família. Para mim, Daniel era exatamente isso, o melhor amigo que esteve comigo em todas as fases da vida. O homem que conhecia cada sonho e medo que eu escondia. E por isso, eu nunca imaginei que um dia ele se tornaria a maior ameaça da minha existência. A casa que antes era o nosso porto seguro. O lugar onde minhas filhas corriam livres e riam sem preocupação. Começou a se transformar num campo minado silencioso. Era algo sutil, quase imperceptível. Mas dentro do meu peito a sensação de que algo estava errado crescia a cada dia. Patrícia e Daniel começaram a trocar olhares que eu não reconhecia. Risadas que excluíam minha presença. Era como se um mundo invisível se formasse entre eles. Um espaço onde eu não tinha mais acesso. Eu tentava me convencer de que eram apenas brincadeiras. Coincidências. Mas a dúvida corroía minha alma. Eu me lembro daquela noite. Quando cheguei em casa mais cedo do trabalho. Tentando uma última vez recuperar o que parecia perdido. Vi Daniel na cozinha, de costas para mim. E Patrícia sorrindo de um jeito que não sorria para mim há meses. Eles nem perceberam minha chegada. Naquele momento, meu coração apertou com um medo que eu nunca tinha sentido, o medo de perder tudo para quem eu mais confiava. Por dentro, a batalha era intensa. Queria gritar, confrontar, mas algo me paralisava. Talvez fosse a vergonha, talvez o medo do que descobriria. Então, permaneci calado, observando, sentindo meu mundo ruir silenciosamente. Nos dias que se seguiram, as mensagens escondidas no celular dela, as desculpas cada vez mais frequentes, as noites vazias que ela dizia passar na casa de uma amiga. Eu queria acreditar que tudo era um mal-entendido, que meu casamento ainda tinha esperança, mas o peso da traição já estava impregnado no ar. Quando finalmente encarei a verdade, meu corpo reagiu como se tivesse sido golpeado. A dor da traição não era apenas do corpo, era da alma sendo estraçalhada aos poucos. Eu me sentia traído não só pela mulher que amava, mas pelo homem que chamava de irmão. Eu estava sozinho em meio a uma tempestade que eu mesmo não via chegando. E foi ali, naquela escuridão, que comecei a me preparar para o que viria, uma luta que iria testar minha força. Minha fé e minha capacidade de sobreviver. Porque o que parecia uma simples amizade se tornou a rachadura fatal no que eu acreditava ser meu mundo. O silêncio naquela casa era quase ensurdecedor. Tudo parecia normal por fora. Mas por dentro, eu sentia que cada parede guardava um segredo sujo, um segredo que eu temia descobrir. Mas que sabia que não poderia mais evitar. Naquele final de semana fatídico, Patrícia disse que as meninas iriam dormir na casa de uma amiga. Eu aproveitei a ausência delas para tentar conversar. Para buscar respostas que eu já sabia que não queria ouvir. Foi então que encontrei a blusa masculina, não minha, jogada no sofá da sala. Um sinal silencioso, mas brutal, daquilo que eu não queria aceitar. Meu coração afundou. As mãos tremiam. Eu queria acreditar que fosse um engano. Que Patrícia pudesse me explicar. Que tudo não passasse de um mal-entendido. Mas dentro do meu peito, uma voz gritava, você sabe a verdade. Naquela mesma noite, não consegui dormir. Caminhei pela casa. Cada cômodo me lembrava dos momentos felizes que agora pareciam tão distantes. Até que, numa vontade súbita e desesperada, decidi seguir Daniel. Vi ele entrando no prédio ao lado, o mesmo prédio onde Patrícia dizia que estava na casa daquela amiga. Eles não faziam o menor esforço para esconder nada. A porta se fechou atrás deles. E meu mundo desmoronou. Eu estava diante da traição que aconteceu exatamente sob meu teto. Diante dos meus olhos. E eu nada pude fazer além de me sentir impotente. No dia seguinte, a confrontação era inevitável. Patrícia não negou. Eu e Daniel estamos apaixonados há meses. Você era cego demais para ver. Aquelas palavras, ditas com tanta frieza, cortaram minha alma como uma lâmina afiada. A mulher que eu amava, que eu tinha jurado proteger, havia-me abandonado. Senti como se tivesse sido atropelado por um trem. As lágrimas que segurei durante anos finalmente escorreram, misturando dor, raiva e desilusão.
Percebi que o casamento que eu construí com tanto esforço não passava de uma mentira. Mas mesmo naquela dor imensa, uma parte de mim sabia que precisava crescer. Precisava sobreviver. Não podia me deixar afundar naquele abismo de traição e solidão. Sabia que o que viria a seguir seria o maior desafio da minha vida, uma batalha para recuperar não apenas minha dignidade, mas o amor e o respeito das minhas filhas. É quem sabe, de mim mesmo. Depois que o divórcio foi finalizado, algo dentro de mim morreu silenciosamente. Não era apenas o fim de um casamento, era o começo de um vazio profundo, onde a minha identidade como pai parecia se apagar a cada dia. Minha casa, antes cheia de risos e bagunça, tornou-se apenas um lugar de passagem. Um endereço sem alma. As visitas às minhas filhas, que antes eram o alento em meio ao caos, passaram a ser contadas nos dedos de uma mão. 4 dias por mês, era tudo o que eu tinha. 4 dias para tentar reconstruir o que já estava desmoronando. E foi nesses dias que comecei a perceber uma dor ainda maior do que a minha própria, a distância crescente das minhas próprias filhas. Karina, minha menina de 13 anos, e Wanda, com 12, começaram a me tratar com uma frieza que me doía na alma. Comecei a ouvir algo que partia meu coração, elas chamavam Daniel. O homem que me traiu e tomou meu lugar, de Papai Daniel. No começo, achei que fosse uma brincadeira, um jeito delas se adaptarem à nova realidade. Mas não era, era real. Eu, o pai biológico, estava sendo relegado a uma sombra, o outro. O estranho, alguém que visitava apenas de vez em quando. Em seus olhos, eu era um capítulo encerrado, um personagem do passado que elas preferiam esquecer. Tentei compensar de todas as formas. Comprei videogames. Tentei marcar passeios. Fiz questão de estar presente, mesmo quando tudo dentro de mim implorava para desistir. Mas parecia que nada era suficiente. Uma tarde, quando fui buscá-las, elas subiram no carro com um olhar distante, quase alheias à minha presença. Karina me contou casualmente que Daniel tinha comprado um novo console, com jogos melhores do que os meus. Aquela simples frase foi como uma facada. Minha raiva, que até então eu tentava esconder, explodiu. Pensei em gritar, em exigir respeito, mas minha voz falhou. O amor que eu sentia por elas me calava, porque no fundo, eu só queria que me amassem como antes. Mas a realidade era implacável, minha esposa, o homem que eu chamava de amigo, e minhas filhas, todos agora formavam um mundo do qual eu já não fazia parte. Foi nesse momento, naquela mistura de dor e impotência, que eu entendi que precisava encontrar forças para continuar. Não apenas por mim, mas por elas, por aquelas meninas que eu ainda amava mais que tudo. Eu precisava me reinventar. Precisava ser mais do que o pai esquecido. Precisava lutar para recuperar meu lugar, ou, pelo menos, aceitar a nova realidade e encontrar um caminho para a felicidade. Mesmo que fosse sozinho. Depois que o mundo que eu conhecia desabou, restou apenas o silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sufocar cada pedaço de esperança dentro de mim. Eu, que antes me orgulhava de ser um pai presente, me vi afundando em um abismo de solidão e desespero. Os dias viravam noites e as noites se tornavam longas demais para suportar acordado. Eu me refugiava na bebida, buscando esquecer a dor, a traição, a sensação de abandono que me corroía por dentro. Mas o álcool era apenas um véu tênue, uma fuga temporária que me deixava ainda mais vazio quando o efeito passava. Lembro da manhã em que acordei, sem saber onde estava, com a cabeça latejando e o gosto amargo da vergonha na boca. Foi aí que entendi, eu havia chegado ao fundo do poço. Minha saúde ameaçava ruir, meu trabalho quase desaparecera, e minhas filhas, meu maior motivo para seguir, estavam cada vez mais distantes. Meu amigo Tadeu foi a única pessoa que não desistiu de mim. Foi ele quem ligou para a ambulância na noite em que eu perdi a consciência. Quem me lembrou que ainda havia uma chance de recomeçar. Naquele hospital frio, enquanto os aparelhos monitoravam cada batida do meu coração, eu enfrentei a dura realidade, eu precisava mudar. Ou não haveria mais volta. Mas a mudança não veio fácil. A luta contra o vício, contra meus próprios demónios, foi uma batalha diária. Cada passo para fora da escuridão exigia mais força do que eu achava possuir. E enquanto meu corpo se recuperava, minha mente ainda se perdia em pensamentos de culpa, arrependimento e solidão. A dor de ver minha família se afastar parecia aumentar a cada dia. Eu me perguntava, às vezes em sussurros para a escuridão do quarto, se algum dia minhas filhas iriam me reconhecer novamente. Se algum dia eu conseguiria provar que ainda era o pai que elas mereciam, não aquele homem quebrado que o álcool transformou. Mas mesmo no meio daquele desespero, uma fagulha de esperança começou a crescer. Era a vontade de lutar, de reconquistar não apenas as filhas, mas a mim mesmo. Eu não podia mais me permitir afundar. Sabia que o caminho seria longo e solitário, mas precisava seguir adiante. E foi nesse momento de fraqueza e renascimento que conheci Helena, uma luz inesperada em meio à escuridão.
Quando tudo parecia perdido, a vida, de maneira surpreendente, me presenteou com uma luz tenue no fim do túnel, Helena. Eu a conheci por acaso. Numa dessas noites em que a solidão apertava o peito e a bebida já não era suficiente para preencher o vazio. Ela tropeçou na calçada, com o tornozelo torcido, e eu não pude simplesmente virar as costas. Não sabia que aquele encontro simples mudaria para sempre a minha jornada. Helena não era apenas uma mulher comum, havia nela uma força silenciosa. Uma serenidade que me reconectava com uma esperança que eu achava morta. Ela estava grávida, uma verdade que ela carregava com dignidade e medo. E, mesmo assim, não hesitou em aceitar a minha ajuda. Nas semanas que se seguiram, entre conversas tímidas e risos contidos, fomos construindo algo inesperado. Era uma relação feita de cumplicidade, respeito e, acima de tudo, verdade, tudo aquilo que eu havia perdido. Mas havia um segredo escondido, um milagre silencioso que aguardava sua revelação. Numa festa, Tadeu mencionou um detalhe que me fez congelar. Helena esteve na mesma festa de Halloween do ano anterior. E estava fantasiada, ele descreveu cada detalhe. A fantasia escocesa, a boina, até a gaita de foles de plástico. Foi uma pista, um fio que ligava passado e presente de uma forma que eu não podia ignorar. Quando confrontei Helena, o que ouvi me surpreendeu e me encheu de uma emoção avassaladora. Ela não só confiava em mim, como revelou que aquele bebê que ela carregava, fruto de uma noite que eu quase não lembrava, era meu. Naquele momento, o impossível parecia real, um filho que não esperávamos, mas que agora simbolizava a chance de recomeçar, de curar feridas que pareciam incuráveis. Mesmo diante da alegria, uma tempestade de emoções me tomou. Medo, insegurança, responsabilidade, tudo misturado com um amor que crescia a cada dia. Helena não pediu explicações, apenas aceitou que a vida nos unira por um motivo maior. E naquele reencontro com o passado, encontrei finalmente uma esperança para o futuro. Voltar a olhar nos olhos das minhas filhas foi como encarar o reflexo de tudo que eu perdi, e, ao mesmo tempo, tudo que ainda podia ser salvo. Karina e Wanda não eram mais aquelas meninas que corriam no quintal da nossa antiga casa. E eu não era mais o homem que elas conheciam. O reencontro não foi fácil. Cada palavra carregava o peso dos anos em silêncio. Das lágrimas não derramadas. Dos abraços que nunca aconteceram. Mas, naquele momento, senti algo que não esperava, uma vontade genuína delas de tentar, de reconstruir. Você sempre foi meu pai, disse Karina, com a voz trêmula. Só estava com raiva, só queria proteger a mamãe. Wanda assentiu, os olhos marejados, e me abraçou forte, como se quisesse recuperar tudo em um só gesto. Por dentro, eu sentia a dor da traição, do abandono, do sofrimento que Patrícia e Daniel causaram. Mas também sentia a força do perdão, não aquele que esquece, mas o que escolhe seguir em frente apesar das feridas. A conversa com Patrícia foi um confronto aberto, palavras duras e verdades amargas expostas à mesa da cozinha que uma vez fora palco do nosso amor e do nosso fim. Ela tentou justificar seus erros, explicar suas escolhas. Eu ouvi, não para absolver, mas para me libertar do passado. O perdão não apagou a traição. Não consertou as noites vazias ou os momentos perdidos. Mas mudou tudo porque me permitiu viver novamente. Porque me libertou da prisão da raiva e do ressentimento. Hoje, com Helena ao meu lado e um filho para cuidar, encontrei uma nova família, uma que escolhemos construir. Cheia de amor, respeito e verdade. E minhas filhas, mesmo com todas as cicatrizes do passado, começaram a abrir espaço para mim novamente em suas vidas. O ciclo se fechou, não pelo esquecimento, mas pela aceitação. E pela coragem de amar, mesmo quando o amor parece impossível.